Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história fascinante, a de como o Brasil, ao longo de décadas, foi construindo peça por peça uma das legislações ambientais mais completas do planeta. É uma verdadeira jornada, que começa lá na exploração colonial e chega até a nossa responsabilidade constitucional de hoje. Pois é, a pergunta que guia toda a nossa conversa é essa. Como é que se criam regras para proteger a maior floresta tropical do mundo e a biodiversidade mais rica que existe? Isso, claro, vai muito além de um desafio técnico, jurídico. É uma tarefa gigantesca de cuidar de um patrimônio que, no fim das contas, é de todo mundo. Olha, essa tabela aqui funciona como um mapa para a gente entender essa jornada toda. Dá para ver claramente a evolução do pensamento. A gente sai de uma visão puramente utilitária, que enxergava a natureza como um estoque de coisas para usar, e chega numa visão de responsabilidade compartilhada que hoje está garantida na nossa Constituição. Então, vamos voltar lá no começo de tudo. No início da nossa história, a natureza era vista basicamente como uma fonte de lucro para a coroa portuguesa. Não existia essa ideia de meio ambiente como um bem em si, algo que precisava ser protegido por seu próprio valor. E aqui está a grande virada de chave. A gente deixou de ver a natureza como um grande depósito de onde se tirava pau-brasil, ouro, o que fosse, para finalmente entender que ela é um sistema vivo, complexo, onde tudo está interligado e que sustenta a nossa própria vida. E essa linha do tempo mostra que a consciência ambiental não nasceu do dia para a noite, né? Foi sendo construída aos poucos, muitas vezes por necessidade. Primeiro, proteger madeira por dinheiro. Depois, reflorestar a Tijuca porque faltava água no rio. Cada crise, cada pressão internacional, como a Conferência de Estocolmo em 72, foi adicionando uma nova camada nessa construção. E aí a gente chega em 1981, um ano que é, para muitos, o grande divisor de águas. É quando nasce a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA. Essa lei é a pedra fundamental, o primeiro grande bloco na construção da governança ambiental que a gente conhece hoje. E o que essa lei fez de tão revolucionário? Bom, ela mudou completamente o foco da conversa. Em vez de uma lei para água, outra para floresta, outra para mineração, a PNMA foi a primeira a dizer, opa, para ali. O meio ambiente é uma coisa só, um sistema único onde tudo se conecta. E para fazer essa ideia funcionar na prática, a lei criou o CISNAMA. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do meio ambiente brasileiro. É ele que conecta tudo e distribui as tarefas entre o governo federal, os estados e os municípios. É uma arquitetura complexa, sim, mas foi pensada para ser integrada. E não para por aí. A PNMA trouxe duas ferramentas que, mudaram o jogo. O licenciamento ambiental, que age antes do problema acontecer, e a responsabilidade objetiva, que foi uma virada de chave. Com ela, não precisa mais provar que a empresa teve intenção de poluir. Se a atividade dela causou dano, a responsabilidade de consertar o estrago é dela. Simples assim. Ok, então se a gente está construindo um prédio, a PNMA foi a fundação. Mas o pilar principal, aquele que sustenta tudo mesmo, veio com a Constituição de 1988. Foi ela que pegou a proteção ambiental e colocou no topo da nossa ordem jurídica. E o coração de tudo isso está lá, no famoso artigo 225. É aqui que a coisa muda de patamar. O meio ambiente deixa de ser só uma política de governo e vira um direito fundamental de todos, um bem que pertence a todo mundo e que é essencial para se ter qualidade de vida. E tem um detalhe incrível, a Constituição pensa no futuro. Ela traz essa ideia de solidariedade entre gerações. Isso quer dizer que o nosso dever não é só com a gente, agora. A gente tem a obrigação de cuidar do meio ambiente para que nossos filhos, netos e quem vier depois também possa aproveitar. É uma responsabilidade de todo mundo para sempre. Beleza, o direito está lá, garantido na Constituição, no topo da lei. Mas, e na prática, como é que se protege isso no dia a dia, nas florestas, nas cidades? Aí entram as ferramentas legais mais específicas, a nossa caixa de ferramentas ambiental. Uma das ferramentas mais inteligentes que a gente tem é o SNUC, o sistema que cuida das nossas unidades de conservação. E o bacana dele é essa estratégia dupla. De um lado, áreas super protegidas, intocáveis. E do outro, áreas que buscam o equilíbrio, onde a conservação anda de mãos dadas com a vida e o trabalho das comunidades tradicionais. Falando em ferramentas, dentro do Código Florestal, a gente tem a APP, a Área de Preservação Permanente. Para entender fácil, pensa nela como uma infraestrutura vital da natureza. Sabe a mata na beira do rio? Ela está ali para proteger a água. A vegetação no morro para evitar deslizamento. Por isso, são intocáveis. Elas têm uma função essencial.
E junto com a APP vem a reserva legal. Se a APP é a infraestrutura, a reserva legal é tipo a poupança ecológica obrigatória de cada propriedade rural. É uma forma de garantir que a produção de alimentos e a conservação da biodiversidade possam caminhar juntas, no mesmo espaço. E por trás de todas essas leis, tem alguns princípios, umas ideias-chave que guiam tudo. Prevenção é agir no que a gente já sabe que dá problema. Precaução é para quando a ciência ainda não tem certeza. Na dúvida, a favor da natureza. E o princípio do poluidor-pagador é bem direto. Quem lucra com a atividade paga a conta do impacto ambiental. E essa lógica de responsabilidade vai tão longe que chega até no lixo que a gente produz. É aí que entra a logística reversa. A ideia é genial. A responsabilidade da empresa não acaba quando ela vende o produto. Ela tem que criar um jeito de pegar de volta coisas como pilhas, pneus, eletrônicos. É fechar o círculo para impulsionar uma economia mais circular. Bom, até aqui a gente desenhou o cenário de uma arquitetura de leis que é realmente impressionante. Só que toda grande construção precisa passar pelo teste da realidade. E é nesse ponto que a gente encara o maior desafio de todos nesse projeto verde do Brasil. Então, o fato é esse. No papel, no projeto, o Brasil tem uma das legislações ambientais mais robustas e bem pensadas do mundo. É uma estrutura que foi planejada em detalhes por décadas. E o poder dessa lei não é brincadeira. Olha só esse número, 50 milhões de reais. Esse é o valor máximo da multa administrativa que a lei de crimes ambientais pode aplicar. Ou seja, as ferramentas para punir quem faz errado existem e elas são fortes. E é aqui que a gente chega no X da questão. O grande desafio do Brasil hoje não é ter leis boas. O problema é fazer com que essas leis saiam do papel e aconteçam de verdade, num território que é gigantesco e super complexo. Existe um abismo entre o que a lei diz e o que acontece na prática. Isso nos leva de volta à nossa imagem da construção. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. De que adianta ter a planta baixa mais perfeita do mundo, se na hora da obra faltam os recursos e as pessoas para de fato levantar as paredes e transformar aquele projeto em realidade? Essa, talvez, seja a questão central que vai definir o futuro ambiental do Brasil.